Oi, gente, tudo bom? Estou aqui eu gravando de novo um videozinho para vocês com outro exemplo dessa diagonalização aí para matrizes esparsas, tá certo? Então, eu vou usar aqui o modelo de Anderson bidimensional, que também é um tema que eu estudo muito, que meus alunos tradicionalmente sempre, né, se envolvem, né? Todos, se vocês quiserem mais detalhes, por exemplo, a tese de doutorado de Marconi, um aluno meu que defendeu há um ano e meio mais ou menos, ele envolveu inúmeros temas, entre eles uma versão desse modelo, do modelo de Anderson bidimensional, escrito em uma geometria cilíndrica. Certo? A gente fez uns estudos bem interessantes, usamos um método lá bem interessante, inclusive lá a gente fez tudo em C. Eu já programava em Python bem, fazia muita coisa em Python, mas eu estava com os códigos prontos em C, eu digo, mas eu vou usar esses daqui mesmo, né? E o Marconi também sabia bem C, né? E a gente usou o C, né? Mas é possível fazer em Python também, aquilo ali. Então aqui eu vou usar como exemplo o modelo de ângulo bidimensional. Olha, a propósito, gente, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu vou colocar na pastinha de vocês esse textinho aqui que eu estou produzindo. Tá em fase ainda inicial, gente, viu? Onde eu estou pegando os principais métodos de localização, estou colocando em Python, né? Veja, isso é uma versão incipiente ainda, obviamente está em fase de revisão, então não espere também algo super maduro e finalizado. Mas, mesmo sendo uma versão incipiente ainda, ela tem muita coisa já. Tem uma revisão de mecânica quântica, onde eu vou descrevendo os problemas, vou mostrando, falo um pouquinho de álgebra de Dirac, e vou direcionando para a montagem do Hamiltoniano do modelo de Anderson, que eu venho tratando nesses últimos vídeos. Por exemplo, aqui, se vocês lembrarem dessa equação, está lá nos nossos os vídeos passados, né? Aqui está a montagem do Hamiltoniano, detalhes, tá bom? Beleza? É maiorzinho aqui, certo? Então tem bastantes detalhes aqui. Depois eu descrevo, aqui uma parte mais introdutória, depois eu faço uma descrição mais focando mesmo no modelo de Anderson, tá? Onde eu vou para o modelo de Anderson unidimensional, bidimensional, entendeu? Falando sobre diagonalização exata, né? Aí eu faço um dimensional, escrevo a matrizinha aqui de novo, depois faço o bidimensional, certo? Ó, faço o bidimensional, tá bom? Então aqui é um texto mais, digamos, detalhado, certo? Mais mastigado. Então quem não conheceu o modelo, quem não tiver nos vídeos de ontem conseguido perceber todos os detalhes, porque como eu disse, o vídeo é um resumo do material, né? Você vê, eu fiz um resumo, deu 46 minutos, né? Mas a gente sem inventar de falar muito, aí eu passar 3 horas gravando vídeo, também não é produtivo até para vocês e também o meu canalzinho não aguenta não, um vídeo muito longo não. Eu não tenho nem HD para guardar esses vídeos todos, viu, gente? Então, esse material ele é interessante, quem quiser dar uma lida para entender um pouco mais desse modelo e entender alguns detalhes aí, acho que é interessante, né? Bem, quem trabalha comigo diretamente sabe que esse material aqui é básico, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentaçãozinha aqui. Então, essa é a ideia básica do modelo de Anderson, tá? Essas bolas representam átomos orbitais e você tem um elétron aí passeando esse material. Então, se o elétron está aqui, ele pode vir para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Tá? Então, essa é a ideia, né? Então, qual é a estratégia? É você escrever esse Hamiltoniano dentro dessa geometria aqui, onde é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e, né? Aí você vai ver aqui, por exemplo, o 1 conecta com 2, conecta com 4. O 2 conecta com 3, conecta com 1 e conecta com 5. Tá vendo? Então vai fazendo esse jogo aqui de conexões. E aí monta o termo de Hopkin, que é esse termo aqui, que é um termo de energia cinética, certo? Que está relacionado com esses jumps, onde o elétron, entre aspas, pula daqui para cá. Na verdade, isso é um overlap de orbitais, tá bom, gente? Essa é a natureza disso, que funciona como um termo de energia cinética. E o termo potencial é quando o elétron é, entre aspas, é preso, né, se liga nesse orbital aqui, ele ganha uma energia, E1, que é uma energia em geral aleatória, tá bom? Então aqui você tem um termo potencial e aqui você tem um termo cinético. Então, fazendo esse jogo aí de coisa e montando essa matriz dessa forma aqui, a gente chega nessa matrizona aqui, que é meio grandona, ela tem 9 por 9. Você tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nesse exemplo, 3 por 3, tá bom?
Então a matrizona vai ficar com 9 por 9. E novamente você percebe que é uma matriz esparsa. Você tem uma diagonal principal, que são os energias de ligação, que é também chamado de energia on-site, que é uma desordem. Aí você tem aqui um hop, ó, observe aqui, tá vendo? Que ele é imediatamente acima dessa diagonal. E você tem aqui um outro termo de hopping, né, que é conectando, certo? Conectando os termos, as faixas, né? Então isso aqui é o seguinte, esse bloco aqui, 3x3, é basicamente o hamiltoniano parcial dessa linha aqui. Esse outro bloco 3x3 é o hamiltoniano parcial dessa linha aqui. E esse outro bloco 3x3 é o hamiltoniano parcial dessa linha de cima. Os demais blocos aqui, esse bloco aqui, que é idêntico a esse, né, é uma matriz hermitiana, é o hopping entre essa linha e essa linha. Então ele representa esse hopping aqui, T, menos T, menos T, menos T. Entendeu? Aqui também, esse bloco aqui, que é igual a esse, ele é esse menos T, menos T, menos T. Entendeu? Então é isso, gente. No final das contas, você tem uma, duas, três, quatro, cinco diagonais que são não nulas. O resto é tudo zero. Então você tem que organizar o programa para aquela matriz esparsa ter 5 diagonais. Posicionadas em que coisa? Se você chamar essa linha aqui de zero, que é a diagonal principal aqui, essa daqui vai ser 1 e essa aqui vai ser menos 1, que são imediatamente a diagonal secundária superior e inferior. Essa daqui, olha que posição ela está. 1, 2, 3. Né? Ela está aqui, certo? Se você começa a contar de zero, por exemplo, aqui chega 0, 1, 2, ela vai estar na posição 3. Que é o quê? Que é o tamanho L do sistema. Que o L é igual a 3. Entendeu? Mesma coisa aqui. 0, 1, 2. Aqui vai estar na posição, no caso, para baixo, menos L. Compreendeu? Então você tem aqui 0, que é a principal, 1 e menos 1, L e menos L. Interesse? Então essa é a construção da sua matrizinha lá, usando aquele sistema que a gente aprende no outra aula do Age, né? Agora tem uns pequenos detalhes que eu preciso fazer aqui. Veja, vamos lá. Eu preciso, para calcular as quantidades de interesse, observe que eu estou agora no sistema bidimensional. Então, para calcular essa quantidade aqui, eu preciso agora fazer uma técnica um pouquinho mais sofisticada. Eu não estou numa linha, eu estou num plano. Então eu preciso das posições x e y de cada átomo. Então eu preciso de um grid com as posições x e y. Então eu crio esse grid com um comando chamado mesh grid. Eu crio, aí o que é que eu vou criar? Eu vou criar esse grid da seguinte maneira, eu vou criar esse grid centrado em zero. Então digamos, se a minha rede tiver 10 por 10, aí ela vai ter o zero como sendo o centro, aí vai ter até 5 e até menos 5, mais ou menos isso, entendeu? Então essa é a forma. Então eu vou criar um vetor de 0 a L menos 1, que é esse aqui. Vou subtrair o meio, entendeu? E vou criar, com esse comando mesh grid, vou criar um grid, onde todos os pontos têm o seu x e o seu y. Então esse cara aqui é um grid, são matrizes 2D. Aí agora, como eu estou nessa coisa de usar o CSR, eu preciso fazer um flatten, eu preciso pegar esse grid, que é uma matriz, e transformar ela numa linha. Aí eu uso o comando flatten para fazer isso. Então ele vai pegar isso aqui, que é uma matriz L por L, vai transformar num vetorzão de tamanho L vezes L. Entendeu? Isso simplifica para a gente poder fazer os cálculos usando aquele negócio da matriz esparsa. Tá legal? Pronto. Aí aqui eu tenho o quê? Cadê aqui? Aqui eu crio o grid para calcular as posições e aqui eu vou começar a criar um hop. Então, o hop em X, esse hop aqui, veja que esse hopping aqui, ele é o quê? Não é se você pensar aqui naquele, nossa figurinha aqui, né?
Cadê aqui? Isso. Observe, eu tenho um hopping aqui, mas não tenho hopping aqui, certo? Então eu tenho esse cara aqui, de 1 para 2 eu tenho, de 2 para 3 eu tenho, mas de 3 para 4 eu não tenho, né? Então eu vou criar, voltando aqui para o meu programinha, eu vou criar esse hopping aqui com todo mundo 1, mas eu vou dizer, olha, o penúltimo lá, eu boto ele para 0, entendeu? E aqui é o hopping ao longo de Y aqui, que é esses caras aqui, aí todos têm, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, entendeu? Então, esse cara aqui é esse hopping aqui, ó. 1, 2 e só, não tenho 3. E esse outro cara aqui, ele é o hopping em Y, para cima. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá bom? Beleza? Então é isso. Aí agora vamos lá. Essa parte aqui é igual, né? Escolho um range de desordem, aqui eu botei a desordem mais alta. Por que eu botei a desordem mais alta? No modelo bidimensional, a banda é mais larga. Então você tem que precisar de mais desordem para poder o elétron, né, ser vencido na sua energia cinética, né? Então eu botei a desordem mais alta por isso. Aqui é aquela mesma lista vazia para guardar os complementos de localizações. Aqui eu vou fazer com 12 estados, né? E aí vem aquele nosso velho loop em W. Para cada W, eu defino a desordem, que isso aqui é a coluna da diagonal. Aí aqui eu tenho o quê? Vou definir quem são as colunas. Eu preciso da diagonal, preciso de quê? Do hopping da primeira diagonal secundária, o hop da segunda diagonal secundária, que é igual, aquele hop lá do canto, que é na posição L, e o outro hop da posição L, menos L. Então, como eu disse, 1, 2, 3, 4, 5. Das posições 0, menos 1, 1, menos L, L. Perfeito? E agora, eu uso esse comando para criar essas diagonais com essa organização, com esse offset, que é esse aqui, nesse formato CSR. Pronto, criei a minha matriz esparsa. Criada a matriz esparsa, chamo o weight para diagonalizar K estados em torno de 0. Acabou-se. Aí faz aquele velho loop para fazer o cálculo da quantidade. Então vamos lá. Eu faço um loop onde o I vai passear por esses K aqui. Beleza? Aí pego o primeiro, né? O iésimo. Pego o módulo ao quadrado da função de onda e faço o cálculo. Por isso que eu usei aqui aquele mesh. Porque eu calculo a posição média em x e a posição média em y. Como o x foi dividido como mesh, é só botar aqui, x vezes módulo ao quadrado de x. Somar. Tá? Vocês estão entendendo? Isso aqui, galera, isso aqui é barra sum. Tá? Estou fazendo em LaTeX, tá, gente? Certo? X, ok? Que é, obviamente, uma função de IJ, né? Módulo ao quadrado, beleza? Da função de onda naquele cara. Compreendeu, gente? Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Então esse comando aí, implicitamente, está fazendo isso. Entendeu? Agora o que eu faço? A variância. X menos x médio ao quadrado, y menos y médio ao quadrado, multiplicado pelo módulo ao quadrado da função de onda. Aí acumulo isso naquele spread, divido pelo número de estados. Esse aqui é igual ao outro código. E aglomero isso naquela lista que a gente deixou vazia. Pronto. Então aqui acabou o cálculo. Agora vem um fit. Aí no fit, gente, eu não fiz um trabalho muito legal, não. Eu tentei fazer um fit aqui meio bonitão aqui, não fechou não, mas eu vou mostrar para vocês. Pelo menos fica pedagógico para aprender a fazer esses fits aí, sabe? Mas fisicamente o fit não ficou bom. Ficou até meio errado, eu diria, sabe? Mas vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Transformo aqueles valores em NumPy, a gente já fez isso no outro código. Mesma coisa aqui. Então, transforma esses arrays aqui em NumPy e começa o processo do fit. Então, primeiro eu vou propor uma fórmula de fit. Aí eu propus aqui, eu criei uma def, olha a velha def aqui. O fit que eu quero, ele envolve, para cada W, ele vai envolver uma constante C, uma constante A e uma constante B. A constante A ela é multiplicativa, a constante C é multiplicativa aqui. A constante A ela entra num termo exponencial, num decaimento exponencial, e a constante B entra numa potência. Aí você retorna isso. Por que isso, gente? Bem, aí vem da teoria de localização.
Para desordem fraca, ou seja, para W pequeno, em sistema bidimensional, há aproximadamente um decaimento exponencial do comprimento de localização. Aproximadamente, entendeu? E para distância, para W grande, você tem uma lei de potência. Então eu tentei fazer uma única curva que tivesse primeiro exponencial, depois lei de potência, entendeu? Foi uma tentativa. Não prestou muito não, vocês vão ver que não vai ficar muito legal não, vai ter alguns problemas. Mas, pelo menos para a gente aprender usar uma ferramenta assim de fit aqui, coisa, pelo menos serve, tá? Então vamos lá. Então essa estratégia que eu vou usar aqui, ela precisa de um chute inicial. Eu preciso chutar C, A e B. Aí eu chuto uns valores e vou como é que diz? E vou tentar. Então o chute inicial é esse cara aqui, tá? Ele tem o parâmetro C, que é o parâmetro aplicativo. Ele é da ordem do ele é o máximo dessa linha aqui. Então eu pego o maior comprimento de localização, chuto como sendo o C. Cadê? O A, que é esse parâmetro aqui de decaimento exponencial, eu botei um valor positivo. E o B, como eu sei que tem que ter um decaimento com o W, à medida que W cresce, que a desordem cresce, o sistema fica mais isolante, certo? Isso é a localização de Anderson. Aí eu botei o B negativo, tá bom? Então esse é o chute inicial, certo? Que é uma lista com 3 parâmetros, tá bom? Agora vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou, para fazer essa tentativa, eu vou fazer esse curve fit, que é uma ferramenta que o Python tem. Ele, o que é que ele precisa? Ele precisa da função tentativa, que é essa função aqui que eu criei. Precisa dos valores da desordem que você quer. Precisa dos valores que vão ser fitados, que são complemento de localização. E precisa do chute inicial. Qual o problema desse curve fit aqui? Ele faz uma transformação de covariância, para fazer o fit não linear. E às vezes dá bronca, velho. Às vezes ele dá problema, ele para e fica ali rodando e fica preso. É como se ele ficasse preso, desse um erro, entendeu? E aí vem uma curva doida. Então eu usei para isso uma estratégia que é o try. Então o que é o try? O try é o seguinte, vamos dizer assim. Bom, então aqui está a def do fit que eu quero fazer, aqui está o condição inicial, aí ele vai dizer, meu amigo, aí, tente fazer o fit, certo? Tente. Aí como é que ele é definido? Ele tem duas coisas, ele tem uma lista de parâmetros finais após o fit, que é esse popt, e tem esse cara aqui que é a matriz de covariância utilizada, tá bom? Pronto. Aí ele vai dizer, tente fazer. Tá, aí bota isso aqui igual a curve fit, aqui você entrou a função de fit, uma def. Aqui você entrou os valores de W, que são definidos lá como uma hurry-nump, os valores de comprimento de localização e o chute inicial. Ele vai dizer, tente, parceiro. Deu certo? Ele vem para cá e diz, olha, os 3 parâmetros que estão aqui são respectivamente CFIT, AFIT e BFIT, que são os parâmetros que fitaram. Tá bom, então deu certo. Aí eu gero a curva de fit usando a def, né? E aí eu botei essa conversinha aqui para poder escrever na tela, para poder você ver qual foram os valores que deu. Chegou aqui, ele acabou o try. Aí para onde é que ele vem? Ele vem para cá. Para a parte de plotagem, que é aquela mesma que a gente já discutiu no outro vídeo. Aqui está o plot dos pontos. Aqui está o plot daquela curva de fit. E aqui está a parte da questão de desordem, localização, que é a parte estética. Nome do eixo X, nome do eixo Y, o título, aquele besteirão, tá bom? Mas se por acaso esse negócio não funcionar, se der bronca, ele não vai ficar aqui tentando que nem um maluco. Ele vai dizer, eita, deu erro. Aí tem esse comando S7. Deu erro aqui. Aí ele vai dizer, ó, deu erro no fit. O fit não deu certo não. Entendeu? Então, o uso desse try, ele impede que o programa fique preso aqui dentro. Ou dando erro aqui dentro, sacou? Então é isso. Beleza, gente? Então observe que é um fit não linear com uma única linha, velho. Quem já programou em seu Fortran e quem já fez ajuste não linear de curva, como eu já fiz, sabe que a rotina para fazer um ajuste desse aí é dar umas 50 linhas. Beleza? Então é isso. Então vamos rodar para a gente ver. Aí eu vou explicar para vocês por que essa minha estratégia aí ela não ficou tão católica, né? Como a religião popular, né? Nada contra a religião, viu? Nem contra nem a favor. Então vai demorar um rabelinho aí, porque observe, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu coloquei L igual a 200. Olha, 200 dá uma matriz 40 mil, certo? Quem já estudou
localização de Anderson, ou quem já diagonalizou matriz, sabe que esse L igual a 200 já é um Deus nos acuda, né? Entendeu? Quem já fez programação em Fortran ou em C, usando estratégias de diagonalização direta, sabe que esse L igual a 200 já é uma guerra. Porque você tem uma matriz 40.000 por 40.000. Aqui é pesado, você vai ver que vai demorar um pouquinho aí, entendeu? Ainda vai ficar conversando um potoca aqui um pouquinho, para até ele terminar. Mas, com essa estratégia de você usar esse edge, que é uma diagonalização parcial, né? Cadê aqui? Uma diagonalização parcial em torno da energia zero, ou seja, em torno do centro da banda. E você pegando apenas K estados, no caso aqui K igual a 12, né? Isso ajuda muito, ó, já terminou, ajuda muito a velocidade. Agora, aí você vai dizer, mas rapaz, não está certo. Bem, os dados vermelhos estão certos. Para a desordem fraca, que é essa região aqui, o complemento de localização praticamente não muda. Certo? Sistema bidimensional, a banda é larga, a banda vai de -4, com hop igual a 1, vai de -4 até 4, ou seja, o elétron tem muita energia. Você bota desordem fraca, ele não está nem aí, meu parceiro. Isso é um negócio de desordem fraca. Broca pequena. Aí o complemento de localização, que não é o complemento de localização, esta medida de localização dada a ordem de 100, que é a ordem do tamanho do sistema. Beleza? Tranquilão, né? Quando você começa a colocar desordem, ou seja, quando você começa a aumentar o W para cá, o que acontece com essa função aqui? Ela começa a diminuir. Isso é a localização de Anderson, ou seja, os estados eles param de ocupar o sistema e vão, entre aspas, encolhendo, ou seja, eles vão ficando localizados numa regiãozinha aqui, entendeu? Então, a física tá certa. O que tá errado é o fit. O fit tá doido. Foi só pedagógico. Olha o fit como é que deu. Deu crescendo com W. Aqui. Ou seja, eu acho que quem acabou dominando foi essa exponencial aqui. Não prestou, não. Entendeu? Então, o fit, como eu disse, foi só pedagógico para a gente aprender a fazer o fit. Mas não serve para nada. Não tem física nenhuma aí. Não tem, na minha visão, não tem nada, digamos, palatável do ponto de vista da física de localização. Tá, gente? Não ficou legal, não. Acho que a maneira correta seria separar os dados para desordem baixa, fazer o fit, e separar os dados para desordem alta, fazer o fit. Acho que a maneira seria essa, viu? Mas tudo bem. Como uma informação pedagógica, aí serve, tá? Porque aí vocês aprenderem a fazer o fit, né? Tranquilo? Mas é isso. Mas a física está correta. Ó. Desordem fraca, que é essa região aqui, essa medida de localização, que eu botei aqui localization length, não é exatamente o complemento de localização como ele foi originalmente definido. Isso é uma medida que lembra o complemento de localização. Ele é uma medida topológica sobre o pacote de onda, tá, gente? Então, essa medida dá grandão, um negócio grandão. Já para desordem fraca, desculpa, desordem forte, que aqui é regime aqui, W igual a 10, 12, essa medida diminui. Já está chegando perto de 1, tá? Ou seja, o estado local fica pertinho aqui, fica todo fechadinho. Tá bom, gente? Então é isso, beleza? Então espero que tenha ficado claro. E esse códigozinho em breve estará lá também no servidor para vocês brincarem com ele, tá bom? Valeu!